Êxodo capítulo 20, versículo 3, a Bíblia diz: não matarás. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, estamos aqui diante da Tua Palavra, um texto curto, na verdade o mais curto da Bíblia em português, mas de grande profundidade. Queremos pedir-te que fales conosco através da Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compreendendo que não matar, preste atenção no título, compreendendo que não matar é muito mais do que não matar. Pegou o detalhe? É muito mais profundo que isso. Porque Jesus vai pegar esse mandamento e vai dar uma interpretação muito mais profunda do que simplesmente não matar. Porque, de repente, estejamos aqui num auditório que ninguém nunca tenha matado ninguém. Dependendo. Mas que, ao mesmo tempo, todos nós sejamos assassinos. Pegou o detalhe? Está começando a clarear? Porque Jesus vai dizer que se você odiar o seu irmão, você já o assassinou. Entende o problema? E, quando ele diz isso, ele está interpretando este mandamento. Ele não está falando de outra coisa, ele está falando desse mandamento mesmo. Êxodo capítulo 20, versículo 13, que é o menor versículo da Bíblia em português. Não, pastor, o menor versículo é Jesus chorou. Não, querido, Jesus chorou tem 11 letras. Não matarás tem 10. Está certo? É porque às vezes as pessoas falam, o menor versículo é Jesus chorou, do Novo Testamento. Do Novo, não é da Bíblia. E tem gente que confunde às vezes e fala que é da Bíblia, mas não é. Este é o menor de todos os mandamentos, e nas Bíblias em português também é o menor versículo. Estamos chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo, e só ontem, no momento em que eu estava preparando a mensagem, até às 5h25 da tarde, 117.029 pessoas tinham morrido no mundo, durante o dia, até às 5h25 da tarde. 117 mil pessoas tinham morrido. Você sabia que tem um site que bota lá em tempo real, né? Não sei se você sabe disso, mas tem. 1.300 pessoas são assassinadas no mundo todo dia. Todo dia, 1.300 pessoas. E no mundo inteiro morrem anualmente por aborto provocado intencionalmente tantos fetos quanto a metade da população brasileira. Anualmente, no mundo. Conforme dados fornecidos pela Unesco, a cada ano suicidam-se 500 mil pessoas no mundo. E segundo a Anistia Internacional, só na década de 80, mais de 40 mil pessoas sofreram pena de morte. E de acordo com as estimativas do historiador Roy Medved, o ditador comunista Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome, expurgos sangrentos e em consequência do brutal programa de coletivização agrícola. E a guerra, claro, é sempre uma maneira de assassinar pessoas em massa. Esse é o mundo em que vivemos. Nos últimos anos, mais de 50 mil pessoas deixaram suas vidas na guerra civil em El Salvador, só em El Salvador. E milhares morrem em guerras em todo o mundo. Em toda a história da humanidade, apenas 300 anos o mundo não conheceu guerra. Em toda a história da humanidade, só tivemos 300 anos de paz até agora. Total, no mundo todo, dizendo assim, não há ninguém em guerra agora, só 300 anos. O tráfico de drogas também tem ceifado um número incalculável de vítimas. E a maioria dos assassinatos em vários países do mundo está relacionada ao tráfico de drogas. A segunda maior causa de morte no Brasil, inclusive, é em relação a acidente de trânsito. Mata mais do que o câncer por conta de droga e bebida. E a palavra de Deus ensina que não podemos matar e que precisamos respeitar a vida do próximo, mas parece que a indústria bélica
com seus tanques, foguetes, metralhadoras, fala mais alto. A humanidade não vive em paz, embora formalmente aproveite de uma paz no que diz respeito às superpotências deste século. E por que as superpotências têm paz e os países menos desenvolvidos vivem em guerra? Pois é, a questão do assassinato envolve dezenas de situações para a ética cristã. Eu até estava comentando com a Thalita aqui e com o Fabinho, antes da gente começar o culto, que eu nem vou poder me aprofundar demais nesse texto. Vou pregar 2 ou 3 mensagens nele, mas não vai dar para falar mais do que isso. Por quê? Porque a coisa é muito profunda. Isso envolve aborto, eutanásia. Essa questão de não matarás vai envolver, por exemplo, o que é que significa não matar. O 6º mandamento é aplicável em casos de guerra? Posso matar na guerra? Não posso. E a questão da crescente criminalidade. Se alguém entrar na minha casa, outra questão, outra discussão, eu posso estar armado? Se eu estiver armado como cristão, né, nessa lei aí, por exemplo, que o Bolsonaro queria aprovar, eu posso comprar arma? Não posso. Tenho o direito, como cristão, ter uma arma na minha casa? Não me torno um assassino em potencial se fizer isso? Em contrapartida, eu protejo a minha família mais, se fizer também? Quais são os dados dos países mais armados? E quais são os dados dos países menos armados? Essa discussão que envolve esse mandamento. Eu sei que você está doido aí pensando, pô pastor, fala aí para a gente saber, né? O negócio é profundo, não adianta simplesmente dizer, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo. Eu tenho que provar por A mais B, e não vai dar tempo de fazer tudo isso. Vamos ficar 1 ano pregando nesse mandamento. Qual é a resposta bíblica para o mandamento? O homem tem direito de morrer com dignidade e sem dores e pedir eutanásia? Por exemplo, eu quero. Se eu estiver lá vegetando, desliga tudo, parceiro. E peço isso à minha igreja, não deixa não, gente. Deixa eu ficar lá não, está atrasando meu prazer celestial. Mexe com isso não. Libera rápido. Não quero nem tratamento para câncer, não quero. Vou fazer igual a minha mãe, vou rápido. Dependendo do tratamento e ficar aí agonizando, não, quero não. Então, e aí? O que a ética cristã fala a respeito dessa questão? Até quando é justo prolongar a vida por meios artificiais? Essa semana saiu uma matéria na revista de ciência dos Estados Unidos falando da questão do homem querendo realmente trabalhar o atraso significativo da morte, através de insumos e tudo mais. E aí? E o aborto? E a pena de morte? E o assassinato por autodefesa? Está vendo como é que o negócio é complicado? Tem muita coisa envolvida aqui. Bem, em primeiro lugar que a gente precisa entender, vamos entrar logo no texto? Vamos? Fiz uma introdução para deixar você interessado. Né? A estratégia é essa. Primeira questão aqui que o mandamento claramente nos ensina é que ele não pode ser generalizado, ele não cabe em todos os casos, nem no hebraico, porque a grosso modo, gente, a grosso modo, não matarás à toa, a grosso modo. Então, isso aí já é na verdade uma interpretação do texto, né? E a questão não está nem ligada à coletividade. O não matarás aqui está ligado à singularidade. Então, isso já ameniza a questão da necessidade de se matar numa guerra, por exemplo. É um outro contexto. Até porque, como a gente vai ver durante a mensagem, ficaria até estranho, porque o Deus de Israel ordena guerra. No Velho Testamento, matança de pagãos e tudo mais. E aí? Alguém poderia ir pela vertente divina da soberania e dizer, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele é dono. Mas Deus também tem caráter, tem moralidade. Como é que Ele manda uma coisa e não faz? Então, o mandamento é singular. Ele está falando do tete a tete, no dia a dia, nossa relação com as pessoas no dia a dia. Não está falando de guerra. Em termos negativos, o 6º mandamento proíbe matança a partir de uma pessoa
a partir de duas pessoas, mas não numa questão estatal, uma questão de Estado, para ficar melhor. O mandamento não pode ser aplicado em todas as questões envolvendo morte, não pode. Por exemplo, um policial a serviço. Um policial a serviço não é uma pessoa que tira uma vida, não, é o Estado que tira uma vida. Porque o policial ali está a serviço do Estado, recebendo ordens, executando ordens para o cumprimento da lei. Então, se ele percebe que alguém com uma atitude maldosa no coração pode tirar a vida de 3, 4 pessoas, ele vai se antecipar para tirar a vida dessa pessoa antes que essa pessoa faça isso, porque as pessoas de bem precisam ser protegidas das pessoas do mal. Basicamente é isso. Então, a ideia do policial a serviço, o médico tendo que escolher entre salvar a mãe e o filho, o feto, percebe a dificuldade? Ele vai deixar alguém morrer, e é assassinato do mesmo jeito. É matar do mesmo jeito. No sentido técnico, sim. Mas por isso que todos os casos precisam ser analisados. No Antigo Testamento existem 7 termos hebraicos traduzidos por matar em português. E aí a gente precisa começar a entender. A palavra raça, essa palavra usada no 6º mandamento, é encontrada 47 vezes. E sempre indica, no Velho Testamento, um assassinato violento de um inimigo pessoal, de alguém que alguém perseguiu, de alguém que alguém teve ódio. Percebe? É esse tipo de assassinato, onde você percebe, onde você fica irado, onde você não se controla e vai lá e mata. É esse tipo de assassinato que está em questão. O verbo, preste atenção, nunca é usado para indicar um assassinato em defesa própria, por exemplo. Nunca é usado. Esse verbo não matarás aqui nunca é usado para autodefesa. Para uma morte acidental, nunca é usado. É outro verbo que vai ser usado. Matei alguém, mas foi sem querer, virei enxada para trás, arranquei a cabeça do sujeito aqui, ó. Mas eu nem vi o cara. Isso acontece. Não é esse verbo aqui, já é outro. Esse matar aí é diferente no hebraico. Execução de assassinos. Quando o camarada matava, ele tinha que morrer. Velho Testamento, isso é lei. Era outro verbo que era usado para matar o assassino. Já que você matou, agora você vai ser morto. Tinha pena de morte no Velho Testamento. E esse matar o assassino não é o mesmo não matarás aqui. Não é o mesmo verbo. E também não é o mesmo verbo usado para as guerras do Velho Testamento. Percebe? Por isso que é importante nós analisarmos o texto. Porque esse verbo raça é usado para suicídio, inclusive. Olha aí, como é que começa a clarear. O suicídio é o mesmo verbo. Mas não é aplicado para homicídio não premeditado. Como é o caso de Êxodo 21, 12 a 14, não é a mesma palavra. E nem o suicídio acidental, que vai aparecer em Números 35, 23, não é a mesma palavra. Bem, falei que são 7 palavras. Nós temos a palavra quital. Essa palavra, parece estranha, né? Quital. É estranho. É menos corrente, só aparece no Salmo 139, 19, Jó 13, 15 e 24, 14. É uma palavrinha até difícil de traduzir, meio complicadinha, mas é outro verbo para matar. A palavra emite, ela vai aparecer em Jeremias 22, 3, Ezequiel 22, 26, Sofonias 3, 4, Provérbios 8, 36, e indica uma violência deliberada, um homicídio mesmo, deliberado. Alguém que planejou aquilo, que arquitetou. O termo harag é empregado 162 vezes, significa matar uma pessoa. Número 31, 19, números, né? Em Jeremias 4, 31. Também temos a palavra tabá, que indica a matança de animais. Já é outro tipo de matar, está vendo? Matança de animais. Inclusive, slihat indica qualquer morte sacrificial. Essa expressão vai falar da morte dos cordeiros lá no templo, por exemplo. Já é outra coisa também. Então são 7 termos básicos, mas esse que está aqui é diferente dos demais, porque esse que está aqui está falando de uma questão de um ódio que se transforma em assassinato. De alguém que vai perseguir, arquitetar e levar
a êxito o seu desejo. Ele vai ter êxito naquilo que ele quer, assassinar uma pessoa. Ele vai planejar e executar isso. Ou seja, um militar ou policial, que representa um Estado, a lei, assume uma função e ele se despe. Ele se despe da sua personalidade, da sua responsabilidade pessoal. Quando, a mando do Estado, ele executa uma ordem e tem que matar uma pessoa. Através de uma corporificação institucional. É outra questão. Então, policiais, crentes, não precisam pensar duas vezes antes de executar a sua função, se de fato estão fazendo o que é justo. Viu, Ronaldo? O que é correto. Né? Outra coisa, eu até estava vendo, eu gosto de uma série da Netflix, não gosto muito de indicar série não, porque aí se o cara xinga um palavrão, o camarada fala assim, nossa, pastor indicou essa série. Né? Não é toda série que você acha que é evangélica, né? Então a gente tem que filtrar as coisas. Eu gosto de série policial, eu gosto de investigação, né? E não gosto daquela série policial que o cara toma 12 tiros e não pega nenhum nele, não. Eu gosto da coisa mais real. E muitas vezes, o cara está tomando tiro e estava assim, nossa, o cara lá está nervoso, e tomando tiro. Quem que faz isso? Vamos criar um negócio direito aí com realidade, né? Tem uma série lá que uma mulher aparece toda tatuada dentro de uma mala lá, de uma bolsa no meio da rua lá. Comecei a ver o negócio, o camarada começa a tomar tiro e fala assim, nossa, o cara lá está nervoso. E o tiro batendo na parede e ele brincando. Falei, tá, não dá não, tem que ser um negócio sério. Aí eu vejo uma série chamada Bosch, acho que é só na outra que tem lá, na Amazon. E a série mostra um detetive que chega numa casa para fazer uma pergunta, a suspeita de que um policial tinha matado um advogado, que sempre levava os policiais para o banco dos réus, e o advogado aparece morto, e o filho está revoltado. E ele vai bater na porta do filho, para dar a notícia de que o pai morreu, e o filho revoltadíssimo, e diz, tenho certeza que foram policiais e tal, policiais que fizeram isso com meu pai, né, eles odeiam meu pai, né, porque policiais corruptos assassinam pessoas, aquele negócio todo, e o cara sempre provando ali que o policial agiu de má fé. E policiais presos por aquele advogado. E aí então ele aparece assassinado lá, e o detetive da série fala com o rapaz. Fala, deixa eu dizer uma coisa para você. Se foi um policial que matou seu pai, eu vou descobrir. E se foi um policial que matou, ele não é um policial, ele é um assassino. Percebeu a diferença? Porque se mata debaixo da lei, corretamente, com todos os emblemáticos elementos da legalidade, sem problema nenhum. Agora, se usar de má fé, pode ser polícia, pode ser delegado federal, pode ser o que for, é um assassino. Porque aí deixa a lei para assumir uma postura pecaminosa, incorreta, indevida, antiética e às vezes até animalesca. Se o mandamento estivesse proibindo a ação do Estado, mostraria incoerência do Velho Testamento, por exemplo, onde dentro de uma teocracia, Deus liderando o povo de Israel, Deus liderou guerras e mandou matar pessoas. Isso prova que dentro da teocracia e a necessidade de se avançar como povo e destruir os seus inimigos que se levantam e querem nos destruir, automaticamente mandamento não entra nessa questão. Eu não vou entrar no mérito dos porquês de Deus lá, porque não tem tempo para isso. Mas é só para você entender que o mandamento não cabe. Porque tem muita gente que vira aí, né, o pessoalzinho que começa a estudar alguma coisinha, acha que já pode se rebelar contra Deus, né? Mas Deus fala não matarás, e ele mesmo matou um monte de gente. Falta conhecimento dos termos hebraicos aí. Falta conhecimento do sentido de não matarás. Se tivesse o conhecimento, não levantaria essa bandeira. Então, por isso que eu estou falando nesse princípio dessas coisas, porque nós estamos numa fase do Brasil em que você que tem filho pequeno não vai demorar para o seu filho chegar em casa com esse argumento. Por quê? Porque ele está aprendendo isso na escola direto. Então é importante que você, como pai, saiba como
trabalhar esse negócio. Pelo menos você se lembrar assim, pastor, lembra aquela mensagem que o senhor pregou lá em 2022? Sobre a questão do assassinato? O senhor ainda tem aquela mensagem? O senhor tem? Eu vou falar para você, arquivo tudo, parceiro. Está aí, está na mão. Para você estudar e conversar com seu filho. Bem, Deuteronômio 19, inclusive, vai falar da operacionalidade das cidades de refúgio. Antigamente, quando uma pessoa matava uma outra por acidente, mas ele não queria matar, aconteceu lá de matar, ele podia correr para uma cidade de refúgio e esperar julgamento. Por quê? Porque naquela época valia a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então essa regra dizia o seguinte, era uma lei do Velho Testamento, nós vamos estudá-la aí no processo, dos porquês dela. Se você matasse uma pessoa por querer, eu quis matar, a família tinha o direito de matar você, família enlutada. Mas às vezes o cara estava trabalhando no campo com o outro, matava o outro sem querer. Aí o que ele tinha que fazer? Para evitar que a família já tomasse conhecimento e viesse em cima dele, ele corria para uma cidade de refúgio. Ali ninguém poderia matá-lo, até o julgamento. Ele teria que provar que ele não matou por querer. Isso também servia para o altar que ficava na frente da tenda do tabernáculo. E muitas vezes o camarada matava sem querer, como estava caminhando no deserto, não tinha cidades, eles corriam para lá e seguravam na ponta do altar. Segurava lá no chifre do altar, na ponta, porque, olha, sou digno de morte, a grosso modo, mas estou aqui aguardando o julgamento porque eu não fiz por querer. E ninguém podia entrar ali no átrio do tabernáculo para matar o cara, porque ele estava esperando o julgamento. Porque ele mesmo se via como inocente. Ok? Então, se você ler Deuteronômio 19, de 1 a 11, você vai perceber que havia um escape para essa lei do olho por olho, dente por dente, justamente por conta dos assassinatos cometidos sem querer. Aquele assassinato que o camarada não cometia por querer. Então, você que conhece alguém, você que já passou por isso em alguma família, já viu alguma situação assim, meu marido era caminhoneiro, um jovem atravessou na frente dele, na Dutra, de madrugada, ele passou por cima e matou. Ele não consegue conviver com essa culpa. Até hoje ele se culpa. Não é culpa dele, isso não é assassinato. Pelo menos não é o assassinato no sentido de não matarás. Não foi intencional. Se não foi intencional, você não tem por que se preocupar. Guarda aí no seu coração, existem 5 tipos de assassinato, e a coisa agora começa a ficar quente para o nosso lado, assim, começa a nos colocar apertados contra uma realidade. Tá bom? Primeiro tipo de assassinato é o assassinato por cometimento mesmo. O camarada comete o assassinato que ele quer cometer. Isso nós vamos falar mais dele durante esse estudo aqui de algumas semanas. Tá certo? O camarada vai, sente ódio, não segura o seu temperamento, executa alguém. Isso é assassinato mesmo. E independente se é violento, se não é, ele tirou uma vida. Se vai ser por veneno, se vai ser por arma de fogo, vai ser por estrangulamento, não interessa. Assassinato é assassinato. E se teve a intenção de matar, não interessa a forma. É pecado contra Deus. É pecado grave. Segundo tipo de assassinato é o assassinato por omissão. Nos Estados Unidos, um tempo atrás, um nadador profissional de acho que triatlo, estava treinando numa praia, quando ele sentou-se na areia e começou a perceber, a praia vazia, que um garoto estava se afogando. E a mãe não estava vendo. E o nadador, profissional, ficou olhando aquilo, mas não saiu do lugar, deixou o garoto morrer, afogado. A mãe, gritando com ele, por que você não ajudou, depois que tirou o garoto morto já da praia, por que você não ajudou, por que você não ajudou, você viu, tal. E ele ainda disse, eu vi. Mas não sou obrigado a ajudar ninguém. A mãe, diante daquela atitude, acionou a justiça e abriu um processo contra o nadador. O juiz deu ganho para o nadador. A sentença. Por quê?
Porque não havia lei que obrigasse o camarada a salvar ninguém. Ninguém é obrigado a salvar ninguém. Mas antes de terminar o processo, o juiz deu uma palavra àquele nadador: pode ser legal o que você fez, mas no mínimo é imoral. Percebe? Quando poderíamos ter salvado a vida e decidimos não fazer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. É o mesmo caso da parábola do bom samaritano. Os dois primeiros religiosos viram o camarada caído lá, sangrando, quase morto, e passaram de longe e seguiram um caminho, não ajudaram. É a mesma coisa quando não combatemos o mal que está ceifando vidas. É o assassinato por omissão. Nós temos que analisar a vida da gente. Bem, existe também o assassinato por indiferença, que é aquele tipo de assassinato que a gente comete quando a gente dá um salário de fome a uma pessoa. Dar um salário de fome a uma pessoa é crime, que é chamado também, inclusive, de escravidão. Mandar a pessoa faminta embora sem lhe dar pão é assassinato por indiferença. Em 1968, o pastor Martin Luther King Jr. pregou um sermão que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz. E é Nobel, tá, gente? Não é Nobel, não. E ele disse no seu sermão: para os 35 milhões de pobres da América, sem mencionar os pobres de outras nações, a sensação aqui é de estrangulamento. Na nossa sociedade, privar um homem de emprego ou de meios de vida equivale, psicologicamente, a assassiná-lo, porque isso é o mesmo que dizer a este homem que ele não tem o direito de existir. É privá-lo da vida, da liberdade e da conquista da felicidade, negando-lhe o próprio credo da sua sociedade. Atualmente, milhões de pessoas estão sendo estranguladas dessa maneira, disse Luther King. O problema é, pelo menos, de extensão nacional, e está piorando à medida em que os pobres e a sociedade opulenta aumentam. Então, é uma realidade. Nós estamos fazendo hoje, permitindo que as políticas governamentais empobreçam cada vez mais o pobre e enriqueçam cada vez mais o rico, é assassinato por indiferença. Porque em muitos lares de cristãos hoje, o pensamento é simplesmente o seguinte: eu estou tranquilo. O que acontece lá fora é problema do pessoal lá de fora. O cara não estudou porque ele não quis, ele não correu atrás porque ele não quis, ele não trabalhou porque ele não quis. Isso é um sentimento assassino, por indiferença. E claro, a Bíblia vai falar, especialmente em Tiago 3, do assassinato por palavras. Porque pela mesma boca há vida e a morte, bênção e maldição. Os cristãos são especialistas em matar pela língua. Impressionante. O povo que mais deveria ter domínio sobre ela, o povo é especialista. Nós podemos matar alguém apenas usando palavras. E a gente vai eliminando pessoas da vida da gente com as palavras. Como aquele índio que se converteu e chegou diante do missionário e falou: quero batismo. Só que o índio era brigão demais, arrumava problema com todo mundo, era um cara intragável. Tinha um monte de inimizade na tribo, o cara era terrível. E aí o missionário virou para ele e falou assim: olha, eu batizo você, mas primeiro você vai ter que resolver todos os seus problemas com todas as pessoas que você tem aí. Você briga demais. Beleza? Ele falou: tá bom. E 5 meses depois ele voltou: quero o batismo. Mas e aí? Resolveu todos os seus problemas? E ele falou: sim, matei todos. Entende? Histórias do campo missionário.
É fácil para a gente, cancelar o CPF do camarada na vida da gente. Fácil descartar pessoas e dizer, ó, com você eu não quero mais conversa, você não existe mais para mim. Hoje em dia está tão fácil fazer isso, né? Você vai lá no Facebook e deleta o cara. Acabou, você nem olha a cara dele mais. Eu vou falar na semana que vem sobre quando é bom você fazer isso. Porque tem casos que é bom você fazer isso. Quando prejudica a sua saúde, quando a pessoa quer prejudicar a sua família, quando a pessoa está com valores imorais que podem lhe influenciar, você vai ter que deletá-la da sua vida mesmo. Porque como é que você não se assenta na roda dos escarnecedores sem deletar alguém? Sem evitar contato com alguém? Eu tenho gente que perto de mim que eu, enquanto não mudar, eu não quero contato. Vai ter que mudar agora para eu querer ter contato de novo. Por quê? Porque me prejudica a minha espiritualidade, meu relacionamento com Deus. Então, agora, se essas pessoas se arrepender, voltar atrás, não, eu quero mudar, zera tudo. Mas do jeito que está hoje não dá para mim. Não dá para caminhar junto. Como é que dois vão caminhar juntos se não tiver acordo? Qual é o relacionamento com aquele que anda com Deus e aquele que anda com Belial? Não tem como. Então a gente afasta algumas pessoas que nos prejudicam. Mas, se elas decidirem não prejudicar mais, elas precisam sempre ganhar uma nova oportunidade. É assim que funciona. Quantas pessoas não eliminamos simplesmente pelo que dizemos? E deixa eu dar um conselho para você, que eu demorei para aprender esse negócio. Eu aprendi isso aí como pastor. Tive que aprender, na marra, pastoreando. Cuidado com as informações privilegiadas. Nem sempre o que dizem para você sobre uma pessoa que você não conhece é verdade. É só a percepção da outra pessoa. E não estou dizendo que ela esteja mentindo, ela só está enganada, em muitos casos. Então cuidado com isso. Porque nós matamos muitas pessoas na vida da gente, sem ao menos lhes dar uma oportunidade de provar que elas não são aquilo que falaram para a gente. Já perceberam? Muda um vizinho novo, aí vem alguém e fala assim, conhece fulano aí? Não. Você não sabe quem é não? Não. Isso são fofoqueiros, eles são bananas, esse homem não presta. Você mesmo não chegou a essa conclusão. Você mesmo não teve oportunidade. Aí você, o que você faz? Então é fofoqueira mesmo, é um banana mesmo. Eu não quero nem papo com esse pessoal problemático, quero nem ver. Isso é um erro muito grande. É aquele negócio assim, a gente tem uma mania, eu estou caminhando para o final, dorme não, finalzinho é importante. A gente tem uma mania de olhar para a nossa transformação e achar que todo mundo é estático. É outro problema que a gente enfrenta. Principalmente quando a gente fala de reino de Deus. Porque a gente acha assim, eu estou em transformação, eu estou melhorando, mas a gente carrega o mal que a pessoa nos fez, e por causa disso, portanto, uma visão dela, que ela cometeu com a gente há 10 anos atrás. E a pessoa que cometeu há 10 anos atrás aquilo com você, não é nem a mesma pessoa mais. Mas você carrega aquele estigma, aquela ideia. Ah, pastor, mas eu continuo vendo coisas. Pode até ter piorado. Mas de repente até melhorou. Você também não sabe. E não abre as portas para uma averiguação. Você tem que abrir. Essa pessoa me machucou, mas me machucou há 20 anos atrás. E eu estou assassinando essa pessoa da minha vida toda semana, porque ela tenta entrar em contato comigo e eu não dou ideia. Ela quer me ver e eu não quero. Não é mais a mesma pessoa. Aquela pessoa nem existe mais. Mas nós assassinamos pessoas assim. E o pior, falamos para os outros. Ah, você não sabe quem é essa pessoa. Fulano é seu amigo? Você não conhece então fulano. Cuidado com isso. Assassinato por palavras. Em quinto lugar, o assassinato por imprudência.
Precisamos ser zelosos, queridos, com a nossa responsabilidade social, com as pessoas, com as pessoas ao nosso redor. Quando você pega um carro e dirige a 150 km por hora, você assume um risco. Quanto que é o limite de velocidade lá? É 110. 100 km por hora. Se você está a 150, você está assumindo o risco de assassinar uma pessoa por imprudência. E aí, se você estiver a 150 km por hora, quando você pegar essa pessoa, é assassinato, por imprudência. Dirigir no acostamento, assassinato por imprudência. Eu estava com uma pessoa uma vez, batendo um papo, ele estava montando um som para a gente num evento de uma rádio lá em Volta Redonda, e a gente estava batendo papo, e ele falou para mim assim: você conheceu o meu filho? Eu falei: seu filho? Quem que é seu filho? É o fulano, jogou bola com você. Eu falei: que isso? E como é que ele está? Morreu. Eu falei: como assim? Ele falou: rapaz, meu filho estava na cidade vindo de uma festa, de um baile, alguma coisa assim, às 2 horas da manhã, e passou num sinal verde. O cara avançou o vermelho, bateu na lateral dele. Meu filho foi jogado para o lado de fora do carro, estraçalhou com ele. E o cara estava extremamente amargurado, aquele senhor de idade, extremamente impactado com a imprudência do outro que tirou a vida do filho. Assassinato por imprudência. Se nós lidamos com saúde pública, se nós lidamos com saúde privada, nós temos que tomar cuidado. Uma palavra de um pastor no gabinete, fora do lugar, mata uma pessoa. Nós lidamos com casos que a esposa chega ao gabinete e fala assim: pastor, se o meu marido souber que... Eu já vivi isso lá na favela. Se o meu marido souber que eu estou aqui, ele vai me matar. Olha a situação. Gente que chega ao gabinete pastoral com depressão aguda. E se você não souber colocar suas palavras, a pessoa sai daqui e vai para Dutra e pula lá da ponte, do viaduto, perdão. Porque você tem que tomar muito cuidado, você está lidando com gente doente. Isso é assassinato. Por imprudência. O que tem de um pastor matando gente por aí, porque não tem conhecimento, porque não estuda, não analisa, não consegue compreender as coisas. Quantos pastores não estão se suicidando por conta de não conseguirem lidar com pessoas? Tem igreja gerando o autoassassinato do pastor, de líderes da igreja, porque não conseguem tratar direito, tratar com amor, entender, compreender que o pastor é um ser humano, que também tem suas dificuldades. Aumentou demais o número de suicídio entre pastores. Está alarmante. Os meios sacerdotais, vamos dizer assim, os meios do ofício pastoral, estão preocupadíssimos, alarmados com essa questão dos pastores se suicidando. E às vezes uma palavra em cima da outra, e de repente chega uma mal colocada, o cara já não está aguentando mais. Então guarde isso, queridos. Seres humanos bebem e dirigem como loucos, deixam bebês sozinhos em casa, esquecem crianças, criam incêndios desnecessários e imprudentes. Chega na época de Natal aí, todo mundo quer lançar fogos e não sabe o perigo que isso é. São situações que a gente tem que pensar direito. Cuidado com a imprudência, no falar, no agir, porque você pode tirar uma vida por conta dessas coisas. Semana que vem a gente vai continuar, nós vamos falar do valor à vida que esse mandamento traz, vamos falar também sobre o valor dos relacionamentos, quando Jesus interpreta esse mandamento, ele vai falar do valor dos mandamentos, desse mandamento e dos relacionamentos, Mateus 5, 21 a 26, nós vamos também falar, durante essas pregações sobre não matarás, sobre a questão da humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, e por isso que matar o outro é um pecado contra Deus em primeiro lugar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque podemos já hoje começar a pensar melhor sobre o que a Tua palavra diz, quando declara que não podemos matar. Que esse conhecimento não seja apenas
ortodoxia para a nossa vida, mas que isso possa gerar uma prática no nosso dia a dia, que nós possamos mudar conceitos, maneiras, jeitos, que permitamos a transformação do nosso temperamento através do Teu poder, porque só Tu podes fazer isso, e que possamos, ó Deus, valorizar isso, a vida que o outro tem, algo que Tu deste, nós possamos levar isso muito em consideração, sempre, que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, esse mundo físico todo. Nós Te agradecemos pela concepção cristã do valor à vida. Obrigado. Isso nos faz mais nobres, porque vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.